Souzinha, deixa eu te falar uma coisa. A torcida do São Paulo, ela tá eufórica aí nas redes sociais com a estreia do Galopo. Torcedor São Paulino tá otimista, torcedor São Paulino tá elogiando aí a estreia do Galopo. Tava bem, realmente perdeu um gol. Uma chance muito clara, na minha opinião, que não pode perder num jogo como esse. Agora, 13 minutos em campo, uma finalização, um cruzamento, uma virada de jogo, de 8 passes, 7 foram certos, nenhuma perda de posse de bola. Qual a avaliação, você que foi um jogador de meio campo, ídolo do São Paulo, do Galopo, é um jogador que pode mudar o patamar desse time titular do São Paulo? Com certeza, Bilhado. E assim, gostei também da movimentação dele, apesar de ser poucos minutos. Pelo menos tava dentro da área, diferente do Igor Gomes, né? O Gomes hoje fez um jogo muito ruim. Somente o primeiro tempo dele foi horrível. Tanto que o Rogério dificilmente mexe nesse jogador e ele acabou mexendo, né? E o Galopo chegou dentro da área, finalizou, né? O Igor, o torcedor espera muito dele, né? A gente quer mais dele, né? Mas assim, o Galopo entrou, tocou bem a bola, chegou dentro da área, finalizou, fez triangulação, caiu pelo lado. É um jogador versátil, né? Ele já vinha fazendo isso no Banfield, né? Não foi qualquer investimento que o São Paulo fez, né? Mas estava no Banfield, um time sem tanto conhecimento na Argentina, mas é muito bom jogador. A impressão também, eu fico com a impressão que o torcedor saiu hoje de campo, que é um jogador que pode acrescentar muito, né? E assim, cara, pro Rogério colocar, eu conheço o Rogério, né? E muito bem, acabei trabalhando 5 anos com ele. O Rogério não ia colocar se ele não desse uma resposta dentro de campo, né? Provavelmente a entrada dele hoje é porque nos treinamentos, né, o pouco tempo de treinamento que teve, conseguiu se movimentar bem, né, treinou bem e entrou no jogo hoje muito bem. A gente espera, como torcedor São Paulino também espera, que seja um cara que acrescente muito a esse time, já que é uma posição hoje que o São Paulo precisa muito, né? Um meio-campo que se movimenta bastante, né, diferente do Gabriel Neves, que é um cara mais fixo. Então hoje eu gostei bastante dessa estreia. Claro, se ele fizesse o gol, seria uma estreia perfeita, mas só pela movimentação, pouco tempo, mas assim, eu também fiquei com uma impressão muito boa desse jogador. Flávio, você estava comentando o jogo. O que você viu dessa estreia do Galopo? Bom, eu não acompanho tanto assim o Campeonato Argentino, especialmente os times menores. A gente vê os jogos mais importantes, os clássicos. Mas todas as informações do Galopo, elas vêm de uma maneira muito positiva. Tanto que o São Paulo está fazendo um investimento alto, né, pesado nesse jogador. Eu acho que é muito cedo para qualquer tipo de avaliação. O que deu para ficar claro é que ele entrou à vontade. Isso conta a favor dele. Ele entrou à vontade, ele entrou tranquilo, ele entrou arriscando, ele, como foi dito, perdeu um gol, mas ele participou do jogo, ele tentou cavar um cartão amarelo para o adversário, acabou tomando o cartão. Mas ele entrou bem à vontade. Como ele entrou bem à vontade, já é um ponto a favor dele. Mas é muito cedo, depende muito de encaixe e tal. Eu espero que seja realmente o São Paulo tenha retorno desse investimento. E é um jogador, como disse o Souza, não é tão fácil achar jogador assim. O meia que chega, né? O meia que entra na área e tal. Tomara que role, mas é muito cedo ainda para falar qualquer coisa. Mas ele entrou bem à vontade, ele entrou bem tranquilo. Eu vi uma declaração do Caleri a respeito do Galopo. O Caleri falou que ele é um jogador muito parecido com o Sara. Ele tem uma característica muito, muito semelhante ao Gabriel Sara. Então o Caleri falou, olha, é um garoto que tem uma perspectiva de futuro muito grande, é um garoto que tem grande personalidade e lembra muito o Sara que foi embora daqui. Então, quer dizer, é um cara que tenha uma perspectiva legal pro São Paulo, e o São Paulo precisa de jogador assim, né? Você falou do Igor Gomes, Souza. O Igor Gomes, pra mim, rapaz, é só promessa, por enquanto. Eu não vi nada do Igor Gomes até agora. Aliás, eu vi uma partida, uma estreia dele, se eu não me engano, estava transmitindo do Morumbi, e eu vi o Igor meter gol, né? Marcou gol, veio de trás, marcou gol dentro da área. Eu falei, nossa, que jogador. Mas depois sumiu esse rapaz. Ele não dá um chute a gol, presta atenção. Ele joga de lado, ele joga só pra lateral, ele não joga vertical. Ele não dá um chute a gol, presta atenção no jogo dele. Mas caramba, esse cara não chuta pro gol. Então, acho que vai cair muito bem esse Galopo no São Paulo. Muita personalidade e, segundo o Caleri, um jogador
que tem a mesma característica do Gabriel Sara. E ó, num momento que o Calleri, citado pelo Nilson, diminuiu bem o número de gols, o Luciano desencantou. É impressionante. Quando um não estava fazendo gol, o outro estava avassalador. Aí agora que o Calleri dá uma diminuída, o Luciano, em 8 jogos, nos últimos 8 jogos, o Luciano ele fez 9 gols. Média de mais de 1 gol por jogo e 2 assistências. Piperno, o que falar do Luciano, que passou aí por um período bem ruim pelo São Paulo, depois de ter virado o xodó da torcida, vem recuperando essa autoestima. E outra, é lenda ou realmente dá pra gente acreditar que o atacante tem muito também da cabeça? Porque dizem, o atacante quando a bola não tá entrando é um sufoco. Mas também quando desencanta, qualquer bola que chuta, que cabeceia, a bola entra. Não, não é lenda não, questão de confiança. Confiança faz muita diferença. Nossa. Olha o Rigoni aí. Pois é, exatamente. Se o cara tá confiante, o técnico ensaia aquela jogada, o cara bateu o escanteio pra ele dar um sem pulo da entrada da área, ele acerta. Se o cara tá sem confiança, em vez de chutar direto, ele vai matar a bola, toda a defesa chega, abafa e acabou ali o negócio. Então muda muito. O Luciano é um jogador bom, mas muito bom, né? Até por esse padrão que o São Paulo tem hoje. Não vamos esquecer que ele foi o único reforço que o Fernando Diniz recebeu em 14, 15 meses de trabalho, trocado pelo Everton ainda. O São Paulo, eu nunca vi time grande contratar só um jogador em 14, 15 meses. São Paulo, aquele São Paulo provavelmente entrou pro Guinness em relação a isso. E já naquele momento ele foi muito bem. Aí depois oscilou, se contundiu, voltou, não se adaptou ao trabalho de alguns técnicos, mas agora, eu acho que essa dupla é muito boa. Ele é um jogador de movimentação, versátil, pode atuar em qualquer posição de ataque e tem no Calleri um finalizador. O problema do São Paulo não está aí. Aliás, aí está inclusive muito das soluções de São Paulo. O problema de São Paulo é todo o resto do time, né? Ou pelo menos a maior parte do resto do time, que além de não ser tudo isso, não tá bem arrumado. Ó, você tem a defesa cheia de desfalques. Ninguém sabe que precisaria fazer contratações. Agora você tem a situação do Thiago Couto, pegou um pênalti hoje, realmente a torcida ficou super empolgada, mas não é um goleiro para ser titular do São Paulo, já que o Jandrei vai ficar fora por um bom tempo, porque foi confirmada a fratura, né, na lombar que o Jandrei teve. Demoraram, então, o próprio Jandrei também não era nada de... Sim, mas se o Jandrei já não era, exatamente, imagina agora que vai ter só o Thiago Couto. Porque o Jandrei, ele é um goleiro correto, né? Nada demais. O garoto, vamos ver. Eu acho que o pênalti pode mudar. O Souza, como jogador, às vezes muda a vida do cara. Tomara, né? Ele não chegou lá à toa, não é possível. Quem colocaram ele lá, não. Ele deve ter seus méritos, né? Deve ter Aí entra a história da confiança que o Perno falou. De repente ele ganha confiança. Tomara. E coincidiu, né, Flávio, que a entrada dele foi num momento difícil para a parte defensiva do São Paulo. Vários jogadores machucaram, né? Eu até concordo que ele falhou em alguns gols, principalmente contra o Internacional. Hoje eu não vi a falha assim na hora do pênalti. Ele tinha que sair, diminuir o espaço do atacante. O goleiro, quando o cara tá dentro da área, ele não anda mais para trás, ele não fica dentro do gol. Ele até avança, né? Aí coincidiu que nos últimos jogos que o São Paulo tomou bastante gol, ele que tava no gol, mas você pegar o jogo contra o Goiás, ele não teve culpa de gol nenhum, né? Ficou muito aquela imagem do jogo do Internacional. Sim. E hoje a gente espera que... foram 6 gols sofridos em 2 jogos. Isso. Foram 3 do Inter e 3 do Goiás. Isso, mas... O garoto, imagina o psicológico do garoto. Ele entrou, 2 jogos, ele sofre 6 gols. Mas, Piado, olha só, dos 6, vou te dizer, 5 ou 4 gols ali... 2 eram bem defensáveis. Era bem defensáveis, entendeu? Da estreia dele. Da estreia, a hora que ele solta a bola, principalmente do primeiro gol, né? Do cabeceio do jogador do Internacional, tudo bem, mas o resto coincidiu. Hoje que já teve a zaga... A defesa toda reserva. Também, né? Todo mundo. O Rogério colocou o Rafinha de terceiro zagueiro. 2 jogadores com perna esquerda jogando, Beraldo e Luizão. 2 garotos, entendeu? Então coincidiu nisso, né? Hoje com a defesa, praticamente a defesa que vinha jogando, né? Com 3 zagueiros, a volta do Léo, Miranda, Diego Costa, a gente já viu um pouco mais de segurança, né? Não é um goleiro que vai fazer a diferença no São Paulo hoje.
Concordo com o Flávio. O Jandrei também não é essas coisas todas, né? E dentro daquilo que o Piperno falou, tu imagina, Piperno, se o São Paulo, eu acho que a dívida gira em torno de 800 milhões, 600, entre 700 e 800 milhões. Tu imagina se o São Paulo tivesse contratado jogador. São Paulo tá naquela fase que você precisa enxugar, tá enxugando o gelo, ele não pode fazer muitas contratações. A contratação de São Paulo é essa: vende um jogador por um preço maior e compra 2 jogadores mais em conta, né? Que eu acho que é o certo que o presidente está fazendo hoje, até para não entrar naquela montanha russa, né? Aquela bola de neve, né? E daqui a pouco se criar uma dívida muito maior para o São Paulo, fazer o que o Leco fez. Você traz bastante... E tem uma coisa, viu, Souza? O São Paulo, ele fez muita coisa que ele teve que fazer, muito compromisso de curto prazo, ele adiou para 2023. Por necessidade. Conseguiu fazer acordo. A própria contratação do Caleri, que eu falei aqui há uns mês e meio mais ou menos, o São Paulo começa a pagar o Caleri em 23. Sim. São dívidas que o São Paulo teve que fazer. Ó, eu dou crédito a você, ok? Você confia em mim? E fez acordo, deve ter, obviamente, respaldo e tal. Então, além disso que você falou, das dívidas que já existem, o São Paulo, se ele fizer mais dívidas, ele já tem algumas que ele já empurrou por necessidade. Então tem que ter controle. Ele diz que essa classificação assim é um negócio heróico, é verdade. Devido são 8 bilhões de diferença. São Paulo foi o time que mais arrecadou, porque está desde o começo da Copa do Brasil, desses times que estão aí. Então eu acredito que o Júlio, né, torcedor até, porque assim, a gente sabe que o torcedor ele fica ouvindo, e quando ele vê Corinthians que se fala de uma dívida exorbitante, contratando, você vê as outras equipes contratando e o seu time não se mexe, né? Não traz jogadores de tanto renome, mas agora a hora, assim, é aquilo que a gente tá falando. A contratação, acho que o maior investimento do São Paulo desse ano foi no Eusório. Um cara que conseguiu dar um padrão a um time que todo mundo estava falando no começo da temporada que seria rebaixado até no Campeonato Paulista. Ele chegou em 2 anos consecutivos já no Campeonato Paulista. Acho que a hora é do torcedor se fechar com esse time, que é o que tem, e até o final com ele, apoiado do jeito que está apoiando. Hoje foi quase 52 mil pessoas, e tentando dar suporte a essa molecada aí, porque se não fosse a molecada hoje, São Paulo estaria numa situação muito pior. Não, a torcida do São Paulo, ela abraçou, né? A torcida do São Paulo, ela resolveu abraçar o São Paulo. O próprio Rogério Ceni deixa claro sempre que a torcida vem fazendo a diferença, né? A torcida vem lotando o Morumbi. Hoje a torcida empurrou o jogo todo. Agora, nem por isso, né, Nilson? A gente não tem que falar da necessidade de contratações. Claro, não tem. O goleiro Souza, pra mim, é obrigatório. Atrás. E você tem ainda zagueiro. Zagueiro, o São Paulo vai ficar sem seu principal zagueiro até depois da Copa, porque o Arboleda vai tentar recuperar pra jogar a Copa. Não adianta esperar a grande contratação. O Souza falou correto. Não adianta esperar a grande contratação de São Paulo, que não tem o Larjano, não tem o dinheiro. Não tem dinheiro. Então, vai contratar pontualmente jogadores regulares, né? Então, esse menino aí, o Galopo, que é o cara. E ainda ficou caro esse moleque. Não ficou a maior contratação da Xero de São Paulo, né? Diz que parte vai ser pago com criptomoeda. Né? O Paulo tá até. Então, eu sei com algumas pessoas de São Paulo e está sendo feita uma operação financeira diferente. E aí até eu recebi a promessa de em breve ter detalhes, né? Mas por hora o São Paulo não revela detalhes da situação, fala-se nessa história de criptomoeda e tal. Mas a pessoa com a qual eu falei, ela disse, olha, é uma operação complexa. E ela usou até um termo assim, olha, não tem como falar nada ainda, não que não tenha sido feita uma coisa pensada, tem contrato, tem tudo assinadinho, o patrocinador já está na camisa de São Paulo, tá tudo ok. Mas é uma coisa complexa, para conseguir fazer uma contratação assim. São Paulo tem Nilson, só vou chamar rapidinho um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Então, São Paulo tem um parceiro comercial aí que ele está trabalhando junto com esse parceiro para tentar minimizar a situação econômica e financeira do São Paulo, que é dramática. É dramática. É muito difícil. A situação de São Paulo é muito complexa, muito difícil. Então não adianta o torcedor esperar, vai contratar grande jogador, vai formar grande time. Eu acho que o São Paulo está conquistando mais do que o esperado. Porque o São Paulo não imaginava, o São Paulo está aí prestes a chegar a uma semifinal de Copa do Brasil. O São Paulo tem boas perspectivas para chegar também até uma final de Copa Sul-Americana.
Qual era o objetivo do São Paulo? Estar no Campeonato Brasileiro garantindo uma vaga para a Libertadores da América. Esse era o objetivo principal do São Paulo. Não tinha um outro objetivo. Título, por exemplo, conquistar um título de Sul-Americana, conquistar um título de Copa do Brasil. Isso aí não estava dentro do planejamento. O planejamento de São Paulo era uma vagazinha para a Libertadores da América do ano que vem através do Campeonato Brasileiro. Então acho que está melhor do que esperado. Sabe, com os problemas que tem, e eu acho que está assim porque está lá o Rogério Ceni. Concordo contigo, né? Eu acho que se não tivesse o Rogério ali, dificilmente o São Paulo estaria na situação que está. Então, não existe uma peça mais importante que o Rogério hoje dentro do São Paulo. Ele é fundamental. Se ele tem outro treinador ali, você pode ter certeza que a maionese estaria desandada lá no Morumbi. Sabe? Porque a situação econômica não é fácil, os caras se viram nos 30 para fazer pagamentos, estão se virando nos 30 para fazer pagamento, não tá fácil não, estão se virando nos 30 ali para pagar. Essas rendas aí de 50 mil torcedores, a torcida está ajudando. Tá ajudando Essa bastante. torcida está ajudando financeiramente o São Paulo também. Então, tá melhor do que o esperado ano para o São Paulo.